Eu vou ler uma mensagem aqui, para você nessa tarde. Eu gostaria que você, que está de longe ou de perto, prestasse bem atenção, porque Deus está nas tuas mãos. Pai, olha para nós, Pai. Tenha compaixão de nós, porque nós precisamos de... Porque o mundo está em confusão, está em cada um procurando fazer aquelas coisas que eles bem querem. Mas, Pai, há uma limitação, porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Por isso eu tenho levantado homens de coragem, que tem pouca leitura, mas tem coragem, de sair pelas ruas e dizer para você que Ele te ama. Pai amado, olha por eles, tenha compaixão, olha por mim também. Eu também sou carente, preciso da tua ajuda para me continuar de pé. Porque a luta é muito grande, meu Pai. A luta é muito grande aqui na terra. Olhando aparentemente está tudo normal diante dos nossos olhos. Mas nós sabemos que há uma luta, uma guerra dentro de nós constantemente do bem e do mal. E nós só poderemos vencer essa guerra, Pai eterno, é com a tua ajuda. Então nos ajuda, Pai. Tenha compaixão. Quantos estão partindo nesse exato momento dessa oração para o inferno? Quantos estão morrendo sem conhecer a tua palavra, a verdade? Porque não querem. As pessoas querem viver do jeito que eles querem, da maneira que eles querem. Eles não querem ter compromisso contigo, meu Pai. Mas eu estou aqui nessa tarde para trazer essa palavra. E mostrar, meu Pai, para o povo seu aqui na terra, que só o Senhor é Deus e não tem outro além de ti. Amém? Então vamos à palavra. Vira um pouquinho para cá, irmão. Assim. Fica mais ou menos de esquina. Assim. Vamos para a palavra. Olha bem o que Jesus falou aqui em Lucas, no capítulo 15, ele falava por parábola, e ele o que é parábola? É uma coisa que pega uma coisa material para explicar espiritualmente. E agora você vê aqui a mensagem como é maravilhosa. Olha bem, parábola do filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que lhe pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longe. E ali serviçou a sua fazenda, vivendo desoludamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo a apacentar porcos. Presta atenção. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, o mais importante agora é essa passagem. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho mais, porque eu pequei contra o céu e contra ti. Glória a Deus.
pregar, eu comecei a ouvir a palavra. Deus falou profundamente na minha alma. E eu jamais tinha ouvido aquilo. A Maria, nossa irmã, ela não pode interceder para você e para mim, porque o que morreu na cruz para nos salvar foi Jesus Cristo. Só existe um Deus Todo-Poderoso e um mediador, que é entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o homem. Esse que pode interceder por você, porque Ele é que morreu na cruz, derramando o seu sangue precioso ali, em resgate da minha alma e da sua, porque todos nós estávamos desgarrados, andava cegamente, não conhecendo as coisas das Escrituras. Por isso nós temos que ler a Bíblia, porque muitas das vezes nós comemos alimentação como esse jovem desejava comer, alimento de porcos. Aleluia. Ele tinha fome, ele tinha tudo ali na casa do pai. Tudo ele tinha ali. Alimentação saudável. Ele tinha a palavra do pai. Boa. Ele dormia numa bela cama. Tinha tudo. Mas ele tocou no seu coração. Eu quero conhecer mais coisas. Aí que está o perigo. Aí está o perigo. Porque se você não estiver na direção divina, você pode cair no fracasso. É o que aconteceu. Uma que é a herança de pai para filho só depois que ele morre. E agora ele intercedeu, pediu ele antes dele partir. Vocês já notaram isso? É uma comparação que Jesus estava fazendo para mostrar espiritual. Então o que aconteceu? O pai não negou. O pai foi lá, partiu a sua herança, a fazenda, deu a metade para ele, a metade para o outro. Ele tinha 2 filhos. E agora aquele filho mais novo, sem não pensar direito, sem não analisar as coisas direito, dizem que ele partiu para uma terra muito longe. Muito longe, a Bíblia está falando. Agora lá aonde ele estava, ele esnobou, gastou tudo o seu dinheiro, tudo aquilo que ele tinha. Ele gastou com as meretrizes, ele gastou com coisas erradas. Nós pedimos. O dinheiro acabou. O dinheiro acabou, porque muitas das vezes os amigos é só quando você tem dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o amigo. Agora é ele sozinho. Você sozinho, preste atenção nisso, meu amigo e ouvinte da palavra de Deus. O melhor amigo do homem é Deus. Ele quer mostrar a você um caminho certo, mas muitas das vezes nós escolhemos o caminho errado. O amigo e ouvinte da palavra de Deus. Dizem que aquele jovem começou agora a apacentar aqueles porcos. E porco, vocês sabem o que ele come? Só imundície. É o que ele estava comendo, só imundície. Mas por que Deus permitiu aquilo? Porque você tem uma escolha, eu tenho uma escolha. O livre-arbítrio, você escolhe o que você quer. Você quer comer comida de porcos? Ou quer comer uma alimentação sadia que é a palavra de Deus? Pode escolher. O homem tem o direito de escolher. O que é comida de porco? É só coisas terríveis. Ruim, podre, troço que não presta, maconha, droga, tudo aquilo que prejudica a sua saúde, prostituição, coisas tremendas. Eu disse antes, a parábola é uma comparação da coisa material para mostrar a espiritual. Cidade muito longe de Deus. Muito longe das coisas espirituais. Certamente Deus não vai te deixar você só.
Não. Porque se você conhece a Deus, você sabe quem é Deus. Porém, a vontade da carne que você tem que lutar dia e noite. Nós estamos numa guerra espiritual dentro de nós. Eu faço isso ou não faço? Eu deixo de fazer isso e faço a vontade de Deus ou faço a vontade da minha carne? É uma luta constantemente. E se você não estiver com Deus, você não vence essa batalha. A sua carne vai ganhar a batalha e você vai ser condenado. Porque Deus falou, anda em espírito. Anda em espírito. Constante oração, sempre pensando em Deus, em coisa boa, fazer o bem, praticar justiça, indo embora, destruindo o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Quantos nos dias de hoje? Mas não é falta de falar, porque Deus tem levantado homens na face da terra, para todo lugar, está pregando a palavra e falando para você, arrependei. Diz a palavra de Deus que aquele jovem ali, sem ninguém pegar para ele, estava ele, os porcos e aquele imenso pasto. E agora ele olhava, seu estômago roendo de fome, e ele agora lembrou. Caiu em si. É isso que Deus quer do homem, que ele caia em si. O caminho que ele está percorrendo não vai levar a Deus. É isso que ele queria, que ele quer que você faça. Como aquele jovem pensou nele assim, ó. Quantas vezes eu comi a melhor comida na casa do meu pai, eu vestia a melhor roupa, eu tinha tudo, e hoje eu estou aqui padecendo, sem dinheiro, sem amigo, porque amigo seu é só quando você tem dinheiro. Se você não tiver mais, acabou, sumiu tudo. Aí ele estava sozinho, ele e a porcada. Ele desejava comer, porque a única coisa que ele tinha, que ele podia ver, é aquelas bolotas de porcos ali, aquela imundice para comer. Agora ele dentro de si caiu em si. Quantos do jornaleiro do meu pai, que é trabalhador na roça, tem tudo para comer, e eu agora aqui estou padecendo, porque eu fiz uma escolha errada. Eu escolhi o erro, deixar o meu pai, deixar minha casa, que é onde eu tinha todo o conforto, tinha tudo de bom, e agora eu estou aqui padecendo. Homem, mas Deus jamais esquece de você. Ele está lá de braços abertos, esperando a sua volta. Se você está afastado, olha bem, aquele pai todo dia ia naquela mesma esquina, aonde o filho tinha partido e ido embora. E agora ele estava ali olhando, de braços abertos, esperando. Ele vai um dia aparecer ali. Ele vai aparecer lá. Glória a Deus, aleluia. Olha a misericórdia de Deus, que é tão grande para você, jovem, é tão grande para mim e para todos nós. Esse pai, comparação dele é como se for Deus de braços abertos, te esperando. Falei com você que a parábola simboliza uma coisa material para simbolizar falar sobre a vida espiritual. E agora, ele agora fez pensar, eu vou chegar lá e vou dizer, pai, eu pequei contra ti, e contra o céu, e contra todos, eu fiz errado, eu saí de casa, eu abandonei a igreja, eu quase parti para o mundo, querendo fazer aquilo que a minha carne desejava, e hoje eu estou aqui padecendo de fome, meu pai. Eu voltar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra ti. Aleluia. É coisa muito linda a palavra de Deus, nós temos que entender ela. Aí ele botou tudo para lá e foi embora com aquilo na cabeça. Voltar-me-ei
irei ter com meu pai, e lhe direi, pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faça de mim como um dos teus jornaleiros. E agora o pai, de longe, ele correndo, viu de longe o seu filho, e o seu filho também viu ele de longe, e ambos, o pai correu à sua direção, e ele estava todo maltrapilho, certo? Naquela situação difícil, não tinha banho, mas não tinha gente tomou banho, não tinha nada, já estava fedendo, ele estava lidando com porcos, mas Deus é misericordioso, Ele está te esperando de braços abertos. Não importa se você está cheirando mal, não importa se você está mexendo com coisa errada, mas Ele cai em si, como esse jovem, e larga o pecado, larga a maconha, larga as drogas, anda no caminho que Deus te colocou, porque vai prestar conta a Deus, todos nós. Por isso o Evangelho tem que ser pregado em todo canto, em toda praça, para mostrar e alertar você, meu amigo, meu irmão, em Cristo. Conserta com teu Criador, se arrependa. Como esse jovem, ele programou, eu vou falar desse jeito. Pai, peguei contra ti e falou. Quando ele abraçou o pai, que é simbolizando Deus, ele falou, eu pequei contra ti. Larguei tudo o que tinha de bom aqui na fazenda, tudo, e peguei a minha parte, fui gastar com meretriz, com coisas erradas, e hoje eu estou padecendo fome. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus é misericordioso, ele estava lá, esperando o arrependimento. É o que Deus quer de você. Arrependimento não é só de você, meu também. Se arrepender, reconhecer que o lugar que Deus preparou para nós, o lugar que Deus quer que você esteja, é no melhor lugar. Não apacentando porco, coisas imundas, tendo alimentação podre. Aleluia. Porque o homem só tem vida com Deus. Se não tiver Deus, ele não tem vida. Ele anda ambulante no mundo, mas praticamente está morto. Olha só, certamente um homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Mas o homem que tem Deus tem vida, e Deus é vida. Aleluia. E Deus é vida. Ele quer te resgatar e Ele está de braços abertos te esperando. É só você reconhecer, eu sou um pecador, eu preciso de Ti, meu Pai. Eu não posso continuar caminhando no jeito que eu estou caminhando. Eu tenho que deixar o desejo da minha carne para fazer a Tua vontade. Aí você vai me dizer, aquele jovem na hora não falou isso não, mas você pode pensar, eu sou jovem, eu ainda quero aproveitar o carnaval, eu ainda quero fazer muita coisa, porque eu sou jovem, eu quero aproveitar a minha vida, mas saiba você, se você for num carnaval desse aí e morrer, e agora? Como é que vai ficar diante de Deus? Parou para analisar isso? Porque ninguém sabe o dia nem a hora em que você vai partir. Ninguém sabe. Ninguém pode falar, eu vou, depois que passar o carnaval, eu vou estar lá, eu vou servir a Deus. Não se iluda que você pode perder sua vida lá. As enfermidades estão assolando, aonde há muito povo reunido, as enfermidades estão assolando, e vem aí, uma enfermidade aí, pior do que a Covid-19. Mas ninguém importa, ninguém incomoda com isso. Mas saiba que Deus está avisando que no fim dos tempos ia surgir pestes, doenças terríveis, e ia matar você fazer como esse jovem. Voltar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pequei contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho.
mas quero ser um dos teus jornaleiros, trabalhar todos os dias, mas tenho o meu pão de cada dia, tenho a minha alimentação saudável, tenho uma roupa saudável. Aleluia. Então deixo para você nessa tarde, qual o caminho que você quer percorrer? O desejo ardente carnais ou a vida eterna com Deus e andar de acordo com a palavra? Aleluia. Glória a Deus. Tudo nesta vida é ilusão. Tudo passa. E vai chegar dia que você não vai ter contentamento do que você faz. E vai chegar e vai dizer: perdi minha saúde, perdi a minha vida, perdi tudo por causa da desobediência, porque eu não quis aceitar Jesus, eu não quis Deus, eu quis o que a minha carne quer. E agora está aí doente, está com problema, e a qualquer momento Deus vai te chamar. Você não sabe que hora e nem o momento, que ninguém pode falar que daqui a 2 minutos nós estamos vivos. Ninguém. Porque nós estamos debaixo da mão do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É Ele que determina o horário, o minuto e a hora que nós vamos partir. Pensa nisto. E se você está afastado, volta para Cristo hoje. Volta para Cristo. Ele está de braços abertos esperando. Ele não cansa, ele não fadiga. Mas você tem que tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma... Cuidado! Você tem uma vida só. Eu tenho uma vida só. E depois o homem está predestinado a morrer uma só vez. E segue o juízo final. Não existe encarnação. Existe um só corpo, um só batismo, um só Deus. E acabou. E agora o teu espírito voltará a Deus. A carne vai para o pó, como está escrito. Mas o seu espírito, a alma, volta a Deus. E agora? Lá você vai receber um corpo incorruptível. E agora esse corpo que você vai receber lá, ele pode ser para a glória de Deus ou não. Porque o homem há 2 caminhos, há 2 lugares, há 2 portas. Então você tem que analisar quem é que você quer servir. Aos prazeres mundanos, ter tudo aqui na terra, fazer tudo aquilo que você quer, perder a sua saúde, perder tudo e andar como uma pessoa com o mundo afora, sem Deus, sem nada. Ou fazer como esse jovem voltou, bem depressa, e nunca mais abandonar o Criador e andar de acordo com a palavra. Amém? Fique com essa palavra, que Deus possa te iluminar a tua mente, abrir o teu entendimento para você entender a palavra. Deus está falando hoje contigo e comigo.